Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã para todos nós, vascaínos. Judiciário envolvendo o Vasco da Gama pegando fogo, novidades em processo judicial envolvendo o Gigante da Colina. Você já sabe, vem correndo ao Maca Vasco, que aqui você tem o plantão judiciário do Maca Vasco, aonde eu, Sérgio Maca, trago todas as informações dos processos judiciais envolvendo o Vasco e agora envolvendo a constituição da SAF, principalmente nessa demanda da Alerj contra o Vasco da Gama, daquela forma simples, objetiva de torcedor a advogado para torcedor vascaíno, para vocês entenderem tudo o que está acontecendo nos processos. Mas vocês querem saber por que o Ministério Público se envolveu nesse processo? Será que isso é importante? E desembargadora se declarando como suspeita. Será que vai sobrar algum juiz ou desembargador para julgar alguma demanda envolvendo o Vasco da Gama? Você quer saber todos os pormenores jurídicos numa linguagem simples? Venha comigo até o final desse vídeo, logo após a vinheta. Bom dia, meus nobres! Sejam muito bem-vindos ao Maca Vasco neste dia 22 de junho de 2022. Eu sou o Sérgio Maca, aquele que te traz todo dia o café da manhã às 7 horas da manhã para você acompanhar, escutando as notícias do Vasco da Gama, nossas livres opiniões sobre o Cruz Maltino. E hoje, então, envolvendo justiça, envolvendo judiciário, você já sabe que o Sérgio Maca aqui passa todas as informações bem tranquila para vocês ficarem cientes de tudo que está acontecendo. Mas antes, meus amigos, de vocês saberem da demanda judicial envolvendo a Alerj contra o Vasco da Gama, vamos àqueles pedidos tradicionais. Larguem o dedo neste like, que muito nos ajuda a subir neste YouTube, meu Deus. E este vídeo compartilhe com todos os seus amigos vascaínos, pró ou contra a SAF, para saber tudo o que está acontecendo no processo judicial que paralisou a constituição da Vasco SAF. Bem como, meus amigos, se inscreva neste canal, que muito nos ajuda a subir neste YouTube, meu Deus. E o nosso objetivo é alcançarmos 20 mil inscritos até o final do ano. Bem como aperte o sininho para você ser sempre notificado dos vídeos que são lançados no Maca Vasco. Mas você já sabe, 7 horas da manhã com vídeo novo. E hoje, como teve novidade no judiciário, tem o Tribunal Esportivo do Maca, hoje comigo mesmo, para te passar todas as informações do judiciário e tirar todas as suas dúvidas sobre o processo judicial da Comissão de Defesa do Consumidor da Alerj contra o Clube de Regatas Vasco da Gama. Então vamos agora aqui lembrar para vocês um pouco desses processos. Você já sabe que a Comissão de Defesa do Consumidor da Alerj ajuizou uma demanda judicial e obteve uma liminar para paralisar a constituição da SAF e apresentar os contratos e todos os documentos envolvendo a negociação com os 77 partners. E isto foi a pedido de vários torcedores que estavam reclamando por falta de transparência. O juiz de primeira instância acatou, concedeu essa liminar, ainda vai aplicar, caso ela não seja cumprida, uma multa diária por R$5 mil ao Vasco da Gama se não mostrar esse acordo. Lembrando que o Vasco da Gama se deu por intimado apenas no dia 19 de julho, então você ainda tem 5 dias contando a partir do dia 19, a partir do dia 20, então lá para segunda-feira que vem é que se extingue este prazo para o Vasco da Gama apresentar o contrato, bem como se o Vasco, por fazer qualquer tipo de deliberação, ainda sofre uma multa na pessoa física dos seus diretores de R$100 mil, é uma porrada, R$100 mil. E assim o Vasco da Gama, como todo mundo já esperava, recorreu, apresentou o recurso cabível, que é um agravo de instrumento, e foi distribuído para a desembargadora Lúcia Helena, famosa. Sabe por que ela é famosa? Porque ela já deu 2 decisões favoráveis ao Clube de Regatas Vasco da Gama. A primeira, aquela que permitiu a AGE, a Assembleia Geral Extraordinária, para a alteração do Estatuto Social do Vasco e permitir a constituição da SAF. E depois, ela manteve uma liminar, a qual permitiu o Vasco da Gama jogar no Maracanã contra o Flamengo essa decisão. Então, ela já estava conhecida aqui do Clube de Regatas Vasco da Gama. E no processo de primeira instância, o Ministério Público peticionou. Vocês querem saber
a petição do Ministério Público, bem como você querem saber por que essa juíza desembargadora Lúcia Helena se declarou suspeita por fatos supervenientes, venham comigo até o final desse vídeo, mas não esqueça de dar o like, muito nos ajuda. Primeiro vamos falar sobre o Ministério Público, que é mais simples. O Ministério Público, nessas demandas judiciais de ação civil pública, é obrigado a se manifestar nesses processos. Não foi o Vasco que chamou, não foram os torcedores que chamaram a participação do Ministério Público, ou não foi o Ministério Público que entendeu, nossa, deve ter crime aí, deve ter algum rolo aí, se entendeu lá. Não, ele é obrigado a participar. E o que ele fez? Então, somente, veja aí na tela, teve ciência da liminar que foi proferida. Ele lá na frente, ele vai atuar como fiscal da lei, ele pode ajudar o juiz nas suas decisões, mas até o momento ele só deu assim, ciente de que está tendo uma bagaça aí. Pronto, acabou. Então, galera, não vamos ficar esperando que agora que está envolvendo o Ministério Público pode ser melhor, pode ser pior. Não, foi obrigação exigida por lei. Mas e a desembargadora Lúcia Helena, que agora, fato superveniente, está se declarando suspeita. Lembrando que essa suspeição é um instituto do processo civil. Tem nada a ver com suspeita de crime ou envolvendo uma má-fé. O fato é que é o seguinte, todo juiz e o desembargador, não deixa de ser um juiz, tem que ter a sua imparcialidade absoluta. Você não pode sequer levantar que aquele juiz seja parcial no julgamento. Essa juíza se deu suspeita, ou seja, deve ter alguma coisa na consciência dela que colocou em risco essa imparcialidade, tanto que ela escreveu por fatos supervenientes. Ok? Fatos supervenientes esses, quais são? Não sabemos, porque ela não é obrigada a mencionar esses fatos supervenientes no processo. Ok? E agora, como que vai ser feito? Ela encaminhou novamente para o desembargador, distribuidor, lá que a gente chama, para uma livre distribuição. E agora vai ser sorteado um novo desembargador para julgar este recurso do Vasco da Gama. Lembrando que isso é um instituto bem usual no processo, porque os pais, por exemplo, dos advogados do Vasco da Gama, se colocou ali como suspeito, também como impedido de julgar qualquer demanda, na verdade, envolvendo os seus filhos, o escritório de seus filhos. O Erson Rego, um desembargador que declarou voto para a Chapa Sempre Vasco, participou da campanha da Chapa Sempre Vasco, ele se declara como impedido também para julgar qualquer demanda do Vasco da Gama. E agora a juíza se deu por suspeita para julgar qualquer demanda judicial envolvendo o Vasco da Gama. Agora então, meus amigos, para a terceira parte já desse vídeo, vamos às nossas ponderações. Como vocês viram, o Ministério Público atuar no processo judicial é uma obrigação. E também todos aqueles sócios que estão vindo nesse processo judicial se habilitando para atuar, é extremamente normal no processo. Eu só não gosto é quando há uma campanha nas redes sociais para ficar se encaminhando e-mail para determinados e-mails ali do Ministério Público, ou da juíza, ou da desembargadora. Isso acho que me incomoda, que você vai meio que banalizando esse instrumento. Mas enfim, cada um faz do seu bem entender o seu ato. Agora, em referente à juíza, ou à desembargadora. Fato superveniente, ao meu ver, deve ter acontecido o seguinte. Logo depois que ela dá duas decisões favoráveis ao Vasco da Gama, e novamente cair numa livre distribuição, por sorte divina, como as pessoas estão falando aí, cair na mão dela, novamente para decidir algo sobre o Vasco da Gama, obviamente que vieram nas redes sociais aquele burburinho de que, deve estar comprada, muita coincidência, sorte divina, caramba, vai novamente julgar, vai pedir música no Fantástico, julgar novamente a favor do Vasco da Gama. Então ela deve ter percebido isso e, para não colocar em risco a sua integridade, bem como a integridade do próprio tribunal, falou, olha, chega, não vou mais julgar a respeito do Vasco da Gama, porque inclusive nas redes sociais já estão levantando a minha imparcialidade ou a minha parcialidade em votar a favor do Vasco da Gama. Então ela fez muito bem, ao meu ver, saiu dessa daí, coloca outro desembargador, são em torno de 170 desembargadores competentes, em torno de 160, 170 competentes para julgar demandas cíveis, então ela joga para outro desembargador, o que eu concordo plenamente, que o Vasco da Gama já informou que aquela comissão dos 15 notáveis já terminou seu parecer e encaminhou para o presidente do Conselho Deliberativo. Será que isso estaria infringindo a liminar? Acredito que não. Acho que esses atos
administrativos, digamos assim, bem como reuniões da 77 Partes com os diretores do Vasco da Gama, não imagino que esteja infringindo a liminar. Atos que possam estar infringindo a liminar é a reunião do Conselho Deliberativo para aprovar ou não este parecer, obviamente a marcação da Assembleia Geral Extraordinária para você votar a favor ou contra essa SAF. Isso eu imagino que sim. O fato de estar encaminhando este parecer para o presidente do Conselho Deliberativo, não vejo isso. Agora eu também quero discutir uma coisa que tem muito me irritado. Porque há uma pressão para a constituição da SAF, porque há uma certa ilusão, até agora nem garantido por ninguém, de que com a janela de contratações a SAF já entraria com todo o dinheiro, a 77 Partes entraria com 120 milhões e ia contratar fácil. Agora, ao meu ver, é o seguinte, o erro, novamente, é o que tem que ser cobrado, é por isso que eu falo que a gente tem que parar de falar um pouco de SAF e cobrar dessa diretoria o seu planejamento do futebol, tá jogando todas as suas cartas na constituição dessa SAF, para você poder reforçar um elenco que já foi montado muito fracamente e assim você garantir o acesso tranquilo para o Vasco da Gama para a Série A, que é obrigação dessa diretoria. Se ela não subir, é culpa da diretoria. Não me venham depois jogar a culpa no atraso da constituição da SAF, que assim não permitiram para supostamente eles contratarem. Não, a culpa é da diretoria, que na verdade desde que assumiu a gente só vem vendo resultados pífios, contratações pífias, resultados esportivos os piores da história do mundo, e são eles que são responsáveis pelo menos pela planejamento. Ah, não tem dinheiro? Meu irmão, se vira. Você já sabia que não tinha dinheiro desde quando entrou no Vasco da Gama. Ou você vai me dizer que só descobriu quando pisou lá dentro. Ah, meus amigos, então se não tinha dinheiro, tinha que ter dinheiro pelo menos para você formar um elenco para subir. Então, meus amigos, esse argumento, e toma cuidado, porque se não for constituída a SAF, vão jogar nas costas daquelas pessoas que querem o atraso do Vasco da Gama, que ajuizaram essa demanda judicial para um caso de se o Vasco não subir. Não, a responsabilidade é toda desta diretoria, do começo ao fim. Bem, meus amigos, muito obrigado por acompanhar este vídeo. Novamente o convite aqui para você estar no Tribunal Esportivo do Maca, a nossa live de sexta-feira às 3 horas da tarde para discutirmos todos os detalhes sobre essa demanda judicial. Tchau e saudações vascaínas!